Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 73. Hoje à noite nós refletiremos sobre essa experiência que Asaf compartilha conosco aqui no Salmo de número 73. Eu quero falar nessa noite sobre a importância de você e eu vermos a vida da perspectiva de Deus. Há um alinhamento com o que foi compartilhado de manhã, mas não é um propósito meu ter continuidade, tá bom? Então, se você não veio de manhã, você não vai perder esse encadeamento temático. Aqui no Salmo 73, eu vou ler começando com o verso 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Você que tem a mesma versão que eu, por favor, me acompanhe na releitura desse verso. Juntos, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Baixa sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, agradecemos porque podemos mais uma vez, hoje, nos ajuntarmos nesse lugar para reconhecer que só o Senhor é Deus, que não há outro, que só Tu és Salvador, é refúgio, é rocha eterna, só o Senhor é quem supre a alma humana. Só no Senhor encontramos as respostas e é só na pessoa do Senhor que a nossa alma pode encontrar completa satisfação. Pedimos que o Senhor nos assista neste momento pela ação do Teu Espírito, que Ele fale aos nossos corações, ajudando a todos nós a conhecermos ainda mais o Senhor e alinharmos a nossa vida na sua verdade absoluta. Em nome de Cristo é que oramos. Amém. O Salmo 73 é um dos muito apreciados salmos nesse inário que temos aqui na Bíblia. Asaf é o autor desse salmo e ele tornou-se um personagem conhecido e muito querido dos cristãos ao longo da história, especialmente porque a sua experiência, nos contada aqui nesse salmo, é uma experiência análoga à de muitos cristãos, de muitos de nós. O Salmo 73, como eu disse há pouco, é um testemunho pessoal de Asaf. Asaf abre o seu coração e compartilha qual fora a sua experiência. Ele explica claramente, nós vamos mergulhar nas suas palavras, ele explica que quase vacilou na sua fé, quase se desviou dos caminhos de Deus. Portanto, é um salmo didático, porque ensina, porque adverte, porque consola e, sobretudo, porque ajuda a todos nós sobre a necessidade de vermos a vida com os olhos de Deus, com as lentes de Deus, a partir das verdades de Deus e não a partir de nossas conclusões sempre errôneas, que foi o caso dele. Então, vamos mergulhar no texto e vamos conhecer mais de perto o testemunho de Asaf. Eu volto à leitura do verso 1. Com efeito, disse ele, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O que é que nós vemos aqui? Uma teologia correta. Asaf tem uma proposição conceitualmente acertada sobre Deus. Ele está dizendo, certamente é verdade que Deus é bom. Deus é bom para o seu povo, Deus é bom para Israel. Deus é bom para as pessoas que têm
um coração puro, que se voltam para Ele, se purificam a partir dele. Sim, Deus é bom. Parece ser essa a convicção do coração de Asaf sobre Deus. Aliás, essa é uma verdade tão óbvia sobre Deus que poucos imaginariam que essa verdade poderia ser contestada. Porém, veja o que diz o verso 2. Verso 2, Asaf diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Apesar desta declaração correta, contundente acerca de Deus de Asaf, o verso 2 revela algo completamente dissonante. Uma declaração que não combina com o que ele acabara de afirmar aqui no verso 1. Porque ele diz: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Pouquíssimo faltou para que eu não escorregasse. Há uma outra versão que diz: quanto a mim, eu quase tropecei e caí. Por pouco eu não abandonei o caminho certo, o caminho de Deus. É isso que ele quer compartilhar conosco. A sua quase queda, o seu quase desvio, como ele mesmo diz, dos caminhos de Deus. A pergunta é: quando exatamente começou o problema de Asaf? Começou quando ele passou a observar a prosperidade dos perversos. Quando ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar na vida dos ímpios, na vida daquelas pessoas que não tinham nenhum comprometimento com Deus. O que chamou sua atenção foi o muito dinheiro, os prazeres e, aparentemente, nenhuma preocupação que os ímpios, que os perversos tinham. E Asaf então desejou ser como eles. Aqui começou a vereda errada, inclusive descendente deste homem que professa a verdade sobre Deus. Mas antes de continuar, convém destacar que essa é uma experiência comum de muitos cristãos. Talvez foi a sua, ou talvez até esteja sendo, mas se não foi e se não está sendo, não se orgulhe, porque amanhã pode ser. Então, eis a importância de voltar o nosso coração para o que Asaf nos ensina. Muitos cristãos fazem afirmações veementes de Deus sobre a sua fidelidade, sobre a sua bondade, sobre a graça do Senhor, sobre a sua misericórdia, sobre a sua providência, o seu cuidado, mas na prática não conseguem ver essas verdades aplicadas na sua vida. Tem um bom discurso, uma boa afirmação teologicamente correta, mas há um divórcio na vida prática e desviam os seus olhos do Senhor. Nós vivemos num mundo onde a desigualdade é de fato destacada. Pessoas que têm muito e pessoas que têm quase nada. Na televisão, as propagandas estão sempre chamando a nossa atenção, tentando nos persuadir sobre ter algo mais, um padrão de vida melhor, ser diferente. O nosso coração é o tempo todo, de fato, atingido, persuadido a ficarmos descontentes com o que temos e muitas vezes tendemos a tirar os olhos do contentamento, da satisfação que há em Deus e desejar ir atrás do que os ímpios, do que os perversos têm. Inclusive, essa é uma tentação que independe de classe social, porque existem pessoas que não têm quase nada, mas estão plenamente satisfeitas em Deus. E há pessoas que têm quase tudo, mas vivem como se não tivessem, porque sempre querem ter mais. Mas também há muitos pobres
insatisfeitos. E há muitas pessoas abastadas, satisfeitas com o que Deus tem. O problema não está exatamente na condição social em si, mas no coração do homem. Muitos jovens têm, de fato, desviado seus pés, vacilado na sua caminhada com Deus, quando tiram seus olhos do Senhor e começam a olhar os ímpios e desejar ter o que os ímpios têm, porque não estão satisfeitos com o que Deus tem lhes dado, e muitos têm se desviado da verdade de Deus, da vereda da justiça. Asaf disse que ele quase abandonou o caminho de Deus. Então vamos ouvir o que Asaf continua dizendo aqui nesse salmo, porque ele nos dá razões do porquê ele quase se desviou. Veja comigo o verso 3. Asaf diz: porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Asaf inveja a prosperidade dos homens ímpios, dos homens perversos. Apesar de sua teologia, na prática, ele tira os olhos da bondade e da suficiência de Deus e começa a olhar os ímpios e invejar a sua pseudo-prosperidade, o seu pseudo-sucesso e felicidade. Ele olha para o que o outro tem e deseja ter o que ele acha que não tem, o que ele acha que Deus não pode dar. Então, toda a sua atenção, todos os seus olhos são colocados nos perversos. Um coração que não se satisfaz em Deus, sempre desejará ter o que o outro tem. Isso é inveja. Uma insatisfação com o que temos e uma cobiça, um desejo desenfreado de ter o que o outro tem. Ele começou assim: meu problema é que eu invejei a prosperidade dos perversos. Veja o que ele diz também no verso 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Asaf acreditava que os perversos tinham uma vida tranquila e saudável. Ele acha que eles não têm preocupações, nem passam por sofrimento, e que eles sempre têm um corpo saudável e forte. Com muita gordura, é a ideia aqui do original. Muita saúde, muita vitalidade. É assim que ele olhava para os ímpios, os perversos. No verso 5 ele diz: eles não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Asaf pensava que os ímpios eram livres, que eles eram pessoas que tinham menos problemas que as demais pessoas que existiam. E finalmente, do verso 6 ao verso 11, me acompanhe, por favor. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo, o povo de Deus, se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Um resumo do que Asaf diz aqui. Ele pensa que os ímpios são pessoas sempre despreocupadas, soberbas, mas que questionam a Deus, mas nunca sofrem a ação dele.
nunca são punidos, eles nunca experimentam a resposta de Deus à sua obstinação. É assim que Asaf está vendo os ímpios. E no verso 12, há uma conclusão dos seus pensamentos. No verso 12, Asaf diz: eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Em outras palavras, Asaf está dizendo: vejam essas pessoas más, elas desfrutam de uma vida fácil, enquanto as suas riquezas se multiplicam. E isso é que tomava o coração, a mente de Asaf. E a pergunta é: por que Asaf entrou nessa situação? Um homem que conhecia a Deus, tinha uma teologia correta sobre ele, mas agora passou a apreciar os ímpios, passou a cobiçar o seu estilo de vida e, inclusive, a invejar a sua prosperidade. Por que isso aconteceu? Nós temos alguns discernimentos a partir desses versículos que já lemos. Em primeiro lugar, pense comigo, Asaf tinha uma visão errada da vida. Completamente errada. É verdade mesmo que só os ímpios prosperam, como ele afirma? É verdade mesmo que os ímpios não sofrem? Basta ir no hospital agora mesmo. É verdade mesmo que eles têm uma vida sempre tranquila, sempre com bonança? É verdade mesmo que o mal não é punido? É verdade mesmo que Deus não julga o ímpio? É verdade que somente eles, os ímpios, sabem aproveitar a vida, se divertir, como muitos jovens pensam, se vestir, comer? É verdade que só eles sabem escolher os melhores lugares para ir, que a vida deles é mesmo sempre a melhor? Será que esta é uma visão acertada da vida? É claro que não. Essa percepção de Asaf é completamente errada e desfocada da visão de Deus, e por isso mesmo, tentando ver a vida de um prisma completamente equivocado, é por isso mesmo que Asaf sofre o resultado de abarcar no coração uma perspectiva falha da parte de Deus. Quantas vezes você também tem pensado assim? Ah, quantos cristãos estão enamorados com essa pseudo-verdade, estão encantados, têm os seus olhos brilhando com essa pseudo-prosperidade do mundo sem Deus. Mas o que Asaf está dizendo para você e para mim, isto é puro engano. Eu experimentei isto. Por olhar a vida assim, de maneira incorreta, eu quase me desviei de Deus. Há um outro discernimento aqui também. Asaf tinha uma visão, não só errada do mundo, da vida, mas ele tinha uma visão distorcida do próprio Deus. Porque ele afirma no verso 1, com efeito, Deus é bom para com Israel. Ora, se Deus é verdadeiramente bom para Israel, por que é então que Deus não seria bom para ele? Se Deus é mesmo bom para todos aqueles que têm um coração puro, por que Deus seria diferente com ele? Porque no verso 13 está escrito: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Esse era o esforço de Asaf, viver uma vida piedosa diante de Deus. Mas aqui está o dilema dele.
O dilema de Asaf estava no fato da prosperidade dos ímpios diante de uma aparente falta de recompensa dos que vivem retamente. Essa era a luta do seu coração. De que adianta viver piedosamente se aqueles que não o vivem assim diante de Deus vivem uma vida muito melhor que a minha? Uma visão equivocada de Deus. Asaf é um exemplo de como você e eu, como nós podemos substituir facilmente as verdades de Deus pelas nossas conclusões. Não foi isto um conceito correto de Deus, mas deixou-se persuadir o coração pelas suas impressões, pelas suas próprias conclusões. Como nós podemos mudar completamente a direção de nossa vida, deixando de confiar na verdade de Deus e crer no que os nossos sentimentos insinuam à nossa alma? Quantos estão nesse momento saindo das veredas de Deus, porque estão ouvindo os seus corações e não estão olhando para Deus, para a verdade absoluta, imarcessível de Deus? Asaf chama a nossa atenção nesta noite para isto. Não tem uma visão equivocada de Deus, porque por causa disto eu quase desviei os meus pés. Você tem passado por experiências assim também? Mas um outro discernimento que temos é que Asaf também tinha uma visão errada, um conceito errado de valor. A supervalorização do que é do outro e a inferiorização do que é seu. É aquela velha síndrome da grama mais verde, é do vizinho. O melhor é o que está nas mãos dos outros. Asaf pensa que Deus cuida melhor dos outros e não dele. Que a vida dos ímpios é melhor do que a vida dele. Ele pensa que o ímpio faz tem mais sentido do que o que ele faz. E é por isso mesmo que ele está vivendo consumido pela inveja, por um coração que não encontra em Deus a plena satisfação para sua alma. O que o outro tem, o que o outro faz, o que o outro diz, o jeito que o outro vive e etc., é sempre melhor do que o meu. A supervalorização do outro e a inferiorização do que eu tenho. Vemos aqui, irmãos, a raiz de uma vida sem contentamento no Senhor. Porque é exatamente isso que uma vida tomada pela ingratidão ensina ao coração: a não satisfação com o que se tem, mas uma cobiça desenfreada com o que o outro tem. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, sem cobiça, sem olhar para o que os outros têm. Mas Deus nos diz: contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei. Eu nunca, jamais te deixarei. Asaf perdeu essa perspectiva e achou que deveria, na sua força, na sua sabedoria, nas suas próprias conclusões, procurar o seu melhor. E finalmente, ele tinha uma visão errada do que é verdadeiramente bom. Uma visão distorcida do que realmente tinha valor para Deus. Asaf desenvolveu uma visão negativa e sem esperança de tudo, inclusive dele mesmo. Veja a conclusão a que ele chegou no verso 13. Ele diz: com efeito, inutilmente
conservei puro coração e lavei as mãos da inocência. Foi inútil todo o meu esforço de viver uma vida que agradasse a Deus, uma vida de fato piedosa, lavando as mãos na inocência. Ele conclui, então, que uma vida de santidade e dedicação a Deus é inútil. Não tem valor. Ele questiona se valia mesmo a pena viver de modo piedoso diante de Deus. Você nota que nos questionamentos do coração de Asaf há uma completa perda daquilo que é realmente importante para Deus. Por exemplo, no Salmo 51, verso 17, está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são, ... Agora, espere um pouquinho. O contexto é o Velho Testamento, sacrifícios, ofertas. Alguém poderia se antecipar e dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são 1 milhão de bois, 3 milhões de ovelhas, um número sem fim de pombos e pombas, animais que eram oferecidos em sacrifício no Velho Testamento. Mas não é isso. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado. Porque a um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi sabia bem que o que mais chama a atenção de Deus é um coração quebrantado, é uma vida rendida diante dele. Asaf aqui considera inútil um coração piedoso. E no verso 14 está escrito: pelo que de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. No verso 14 ele está dizendo: vejam qual foi o resultado do meu esforço em ser puro e santo diante de Deus. Sofrimento o dia inteiro e castigo cada manhã. Essa é a conclusão equivocada que ele chega. É claro, ele partiu de uma premissa errada. Todas as vezes que nós discordamos do que Deus concorda, nós sempre enveredaremos por um caminho de fato equivocado diante de Deus. É essa a conclusão que ele chegou. O resultado do meu esforço em ser puro e santo diante de Deus é isto: sofrimento o dia inteiro e castigo cada manhã. E ao que tudo indica, o sofrimento a que Asaf se refere parece ser tão somente porque ele estava lutando no seu coração com uma visão errada da prosperidade e sucesso dos ímpios e não dele. Ou seja, ele estava sendo consumido pela inveja que ele tinha dos ímpios, um grande descontentamento na sua alma, cansaço, abatimento. Esse é o resultado que ele pôde colher. Sabe, irmãos, há dois tipos de cansaços. Aquele que no final do dia você chega em casa quebrado, de tanto que correu, de tanto que trabalhou, de tanto que funcionou, mas você está cansado, quebrado, mas está contente, está satisfeito, e você então vai para a cama, dorme, e na manhã seguinte você está refeito. Mas há aquele cansaço, que eu acho ser este que Asaf experimentou, que vem acompanhado de frustração, de profunda insatisfação e comumente de amargura no coração. Esse é um cansaço não físico, mas sobretudo espiritual, resultado de uma perspectiva distorcida como essa de Asaf. Quantos cristãos estão vivendo assim?
andando cabisbaixos, com um andar trôpego, sem vigor, sem vitalidade na sua vida espiritual, porque o coração está sendo de fato consumido com uma visão que não tem nada a ver com a visão de Deus. Um padrão de vida resultante das conclusões próprias e de um divórcio com a verdade de Deus. A conclusão parcial de Asaf está no versículo 16. Asaf diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Em outras palavras, Asaf está dizendo, realmente é muito difícil entender esse fato, o sucesso de pessoas que desprezam a Deus. Esse era um caroço na garganta de Asaf. Como olhar o ímpio e contemplar o seu progresso, a sua prosperidade. Estamos vendo um homem completamente desorientado, sem esperança, infeliz e confuso. E não é isso uma ironia? Asaf olha para os ímpios e deseja ser como eles, ter prosperidade, tranquilidade e muita saúde, e quando ele embarca nessa direção, ele logo descobre que essa é uma vida de frustração e ilusão. Não é isso que ele está de fato confessando aqui? A vida que não se centraliza em Deus não pode ser satisfeita. Mas felizmente o Salmo não terminou aqui no verso 16. No verso 17, há mesmo um lampejo de esperança, e a restauração toma conta do coração de Asaf e lhe devolve a alegria e a confiança no Senhor. Essa crise de fé de Asaf durou até que eu entrei no santuário de Deus. É assim que diz o verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei e percebi a verdade acerca dos ímpios e entendi qual é mesmo o fim deles. Ele entrou no santuário de Deus. As considerações descritas até aqui, quase na metade do Salmo, são totalmente enganosas quando não se considera a perspectiva divina e a palavra final de Deus, que de fato determinará a destruição dos ímpios. É isso que Asaf entende quando entra no templo e experimenta a comunhão com o Senhor. Nós podemos aplicar o que o verso 17 diz sobre entrar no templo, a restauração, o segredo para uma reviravolta numa vida assim, completamente desorientada, é voltar-se o coração para Deus. É voltar-se para Deus, entrar no templo de Deus, estar na presença de Deus, olhar para o próprio Deus e ser ensinado por Ele, para que a perspectiva errada seja corrigida, para que a obstinação do coração orgulhoso se quede diante da majestade do Criador. Eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Nós não sabemos como exatamente Asaf chegou a essa conclusão. Se foi lendo os rolos, as escrituras do Velho Testamento, se foi em oração que Deus lhe falou ao coração, se foi o resultado de alguém que lhe ensinou, que lhe exortou, nós não sabemos. Mas isso não importa. Porque o que realmente importa é o que Asaf testemunha para você e para mim. O que realmente importa é que Asaf
recebe do Senhor o discernimento, a clareza, a lente espiritual para ver a questão da prosperidade dos ímpios agora do prisma de Deus, do ponto de vista de Deus. Agora ele experimenta o renovo de sua fé ao ver a vida com os olhos de Deus. E o que ele finalmente vê? Veja comigo os versos 18 e 19. Ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Sabe o que Asaf finalmente percebe, discerne no Senhor? É que para os ímpios não há estabilidade, nem segurança alguma. Ele estava errado. Não existe prosperidade vitalícia. Na verdade, há uma grande instabilidade. E eles serão todos assolados pelo terror do Senhor. No verso 20, ele diz: como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Os ímpios são como um sonho, é o que ele discerne no Senhor. Que quando se acorda pela manhã, deixa apenas uma leve impressão que logo se esquece. É como dormimos, sonhamos, de manhã ainda lembramos, mas depois aquele sonho já não faz parte mais da nossa vida, do nosso dia. E foi isso que Asaf discerniu no Senhor. Não há estabilidade alguma. Quão errado eu estava. E o que ele então reconhece diante de Deus? Veja o verso 21 e o verso 22. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Asaf reconhece que ele teve inveja de sombras, de algo que diante de Deus não permanece, de um vulto, como ele estava equivocado no seu coração. Ele confessa que ele foi ignorante ao ficar amargurado com Deus, com a aparente prosperidade dos ímpios. E ele finalmente reconhece que o seu problema estava no seu coração. Por isso, ele confessa a Deus que ele estava embrutecido, ou seja, como um bruto, sem senso, um insensato, e que ele agiu como um animal sem entendimento. Mas não é mesmo assim que todos nós agimos quando somos guiados pelas impressões do nosso coração, quando assumimos que a verdade dos nossos sentimentos é a que deve guiar a nossa vida? Agimos assim, embrutecidos, sem sensibilidade, sem razão alguma, sem entendimento como animais. É isso que ele reconhece. Interessante que agora Asaf está vendo da perspectiva certa. Ele está vendo corretamente a situação dos ímpios. Não há estabilidade alguma para eles. Agora ele está vendo corretamente a pessoa de Deus e o seu caráter. Deus sabe de todas as coisas. Ele está no controle da vida. E o homem ímpio jamais pode lutar com Deus e sair vencedor. E também ele tem uma visão correta dele mesmo, porque agora ele está se vendo no espelho de Deus e está finalmente reconhecendo a insensatez do seu coração. É o que todos devem fazer
ao reconhecer que estão vivendo como Asaf, achando que é possível ter uma vida realizada sem Deus. Nos versos 23 a 25, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Aqui vemos claramente o coração de Asaf, agora completamente restaurado diante de Deus. Ele também reconhece que mesmo em sua ignorância, ele teve e ele sempre terá a companhia, o cuidado e o conselho de Deus, e que este, o Senhor, o receberá com glórias, o receberá com honras. Asaf declara a sua satisfação no Senhor, aqui no verso 25. Não há outra em quem eu me compraza na terra. Até pouco tempo atrás, ele não tinha esse comprazimento em Deus. Ele estava olhando para os ímpios, mas agora que entrou no santuário de Deus, teve discernimento do Senhor, corrigiu a sua visão, entende que só em Deus é possível ter prazer e contentamento perenes. Ele faz essa declaração no verso 25. E concluindo, o que ele então afirma? O Salmo 73 termina nos seus 3 últimos versos com a mesma ênfase de como começou. O Salmo começou com uma afirmação contundente sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus. E agora termina assim também. Asaf diz: Deus é a fortaleza do meu coração. Asaf diz que Deus é fiel e justo e vai punir os ímpios. E Asaf declara: bom é estar junto de Deus, no Senhor, somente nele, em mais ninguém, em nenhuma outra coisa, mas somente nele. Asaf declara: eu ponho o meu refúgio. Que testemunho maravilhoso esse que contemplamos de Asaf. Eu quero terminar com a ênfase ou o destaque que dei logo no início. Eu não sei qual tem sido a sua vida, a sua experiência, mas o que Asaf nos diz é que ele, conhecedor de Deus, por um momento, quase se desencaminhou da verdade de Deus, olhando os ímpios, invejando aquele padrão de vida que está em contrariedade com Deus. Ele explica tão bem explicado, abre o seu coração. E a lição aqui é, meu irmão, não troque a verdade de Deus pelas conclusões do seu coração. Não assuma que o seu coração te ensina deve ser mesmo assumido como verdade para ser seguida. A lição é: entremos sempre no santuário de Deus. Olhemos sempre para o Senhor e reconheçamos que Ele está no controle de todas as coisas e que somente nele é possível ter satisfação na vida. Deus nos abençoe. É só esperar acontecer, é
É só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar. Continua olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra